Atos capítulo 7. Temos aí a família do Pedro, só o Pedrinho. Pedrinho foi batizado ontem lá na chácara. Glória a Deus pela sua vida, Pedrinho. Que bênção, que privilégio batizar você aí. O Pedro batizou, eu só auxiliei, mas que maravilha, que privilégio. Ele quis vir batizar aqui. Olha que bênção, que alegria para nós. Que bênção. Muito obrigado, Pedrinho, por esse privilégio de você considerar a igreja Imprudente e vir aqui para batizar. Eles são de Marília, como vocês sabem, e ele veio aqui para batizar aqui. Fiquei muito feliz, emocionado até com esse privilégio de batizar o irmão aqui. Atos capítulo 7, a partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor, até o verso de número 14, diz assim: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Que maravilha! E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Vitor, né? Está aí a irmã Ana. Vamos orar pela vida do Vitor, que Deus restaure e fortaleça a vida dele, em nome de Jesus. Se você tem um pedido também, coloque nas mãos do Senhor neste momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome esta noite. Lemos a Tua palavra, queremos meditar na Tua palavra agora, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração a partir da exposição da Tua palavra. Cremos no poder do Espírito Santo para transformar as vidas a partir da Tua palavra. Senhor amado, abençoe também a vida do Vitor, Senhor. Traga restauração, ó Deus, fortaleça o coração dele, liberta-o de todos os males. Ó Deus, abençoe a todos os irmãos que têm um pedido agora, aqueles que pedem também nos acompanham pela internet. Estenda as tuas mãos para guardá-los, para abençoá-los, para cuidar deles, e que tudo seja para glória, honra e louvor do teu nome somente. Nós oramos pedindo, ó Deus, que fales conosco para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um dos personagens que me chama muito a atenção no Antigo Testamento é José, filho de Jacó. Jacó é aquele que foi mudado o nome para Israel, da qual seus 12 filhos vão formar as 12 tribos de Israel. Mas a trajetória de José, ela é muito significativa. A trajetória de José é maravilhosa, porque ela traz lições para a nossa vida que são de um peso espiritual, de uma consciência espiritual maravilhosa. E é muito interessante porque a história de José se assemelha
a história de Jesus em vários aspectos. Vocês conhecem a história de José. José é o filho amado de seu pai. Está lá em Gênesis capítulo 37, verso 3, quando diz que Jacó amava José, amava mais do que todos os outros. Então José é o filho amado do pai. Mas se por um lado José era amado por seu pai, por outro lado ele era odiado por seus irmãos. Porque o texto também diz que os irmãos o odiavam. O pai o amava e os irmãos o odiavam. Então José tem um sonho. E nesse sonho seus irmãos se prostram diante dele, obviamente representados, se prostram diante dele. Esse sonho é dado 2 vezes, com a mesma significância. E aí os irmãos então o odeiam mais ainda por causa desse sonho. O relato também diz de Gênesis que não só os irmãos tinham ódio de José, como também tinham inveja dele. Gênesis capítulo 37, verso 11, nos revela que os irmãos de José tinham inveja. E aí então, nesse processo de ódio e inveja, eles tramam contra a vida de José, e por fim acabam vendendo ele como escravo aos mercadores midianitas. Então José é levado ao Egito, e lá ele é vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Já na casa de Potifar, José começa a sofrer assédios, perseguições. Ele vai se destacando na casa de Potifar, mas de repente a mulher de Potifar arma uma cilada para ele, e ele é posto na cadeia, injustamente. E ali José fica na cadeia durante um bom tempo, esquecido na cadeia. Finalmente, José é tirado da cadeia e é levado ao trono do Egito. E assim diz que o texto que José é utilizado por Deus para salvar o Egito, e para salvar a sua família, e para trazer bênçãos para todos aqueles que estão ao seu redor. Ora, isso nos lembra Jesus em vários aspectos, porque eu entendo que José era uma figura de Cristo em muitos aspectos no Antigo Testamento. Porque à semelhança de José, Jesus também é o filho amado do Pai. À semelhança de José, Jesus não só era o filho amado do Pai, mas Jesus se torna odiado por seus irmãos. Também, como no caso de José, os judeus tinham inveja de Jesus. Se os irmãos tinham inveja de José, os judeus, os saduceus, os fariseus, são apresentados como homens que tinham inveja de Jesus. Assim como aconteceu com José, que vai para o Egito, assim acontece com Jesus, que sendo perseguido quando era criança, é levado para o Egito. Assim como aconteceu com José, que foi traído e vendido pelo preço de um escravo, assim aconteceu com Jesus, que também foi traído e vendido pelo preço de um escravo. Mas diferente de José, Jesus passa pela morte. José não passa pela morte na traição, mas diferente de José, Jesus passa pela morte.
Porém, à semelhança de José, o final da história é o reinado. Então Jesus é morto, ressuscita, mas ele está à destra de Deus, sentado no trono, e ele reina. Reina sobre a igreja. Como José, Jesus também traz a salvação à família, porque José traz a salvação ao Egito e à sua família. Porém, diferente de José, Jesus não traz só a salvação na terra, Jesus traz a salvação eterna para todos os corações que assim acreditam neles. Então, irmãos, eu acredito que esse relato maravilhoso, que traz uma comparação, que traz uma metáfora da vida de Jesus no Antigo Testamento, esse relato nos fala muito sobre a vida com Deus. Eu queria delinear alguns pontos rapidamente esta noite sobre a vida com Deus. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que a vida com Deus consiste em desfrutar do amor ao Pai, do amor do Pai, mas ao mesmo tempo também, esta mesma vida com Deus resulta muitas vezes no convívio com o ódio de muitos sobre a vida daqueles que são amados pelo Pai. Foi assim com Jesus. Ele tinha convicção do amor do Pai por ele. João capítulo 10, verso 17, nos disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus é amado pelo Pai, mas Jesus também conhecia o pecado da humanidade e o ódio, a inveja e a perseguição que ele sofria. Ou seja, a vida com Deus é um experimentar contínuo do amor do Pai. Nós somos amados por Deus, você é amado por Deus. A vida com Deus significa que somos amados, sabemos que somos amados, e como José, recebemos a túnica de várias cores, porque José faz uma túnica de várias cores, ou Jacó faz uma túnica de várias cores, e presenteia José com essa túnica. Porém, muito mais do que José, a nossa túnica é o próprio Senhor. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Essa palavra é maravilhosa, revestir. Assim como Jacó dá a túnica para José, assim o Senhor nos dá a nossa túnica, o nosso vestido, e o nosso vestido é Cristo, é Ele que nos reveste, é Ele que está conosco, é Ele que nos guarda. Como o irmão disse ontem, nós somos inseridos em Cristo, nós somos colocados em Cristo, então somos revestidos por Cristo. Cristo está nos revestindo, e o revestimento significa a proteção, significa o cuidado, significa o carinho, significa a força, significa o aquecimento, significa a bênção, significa estar à prontidão. É Cristo quem nos traz a prontidão, é Cristo quem nos dá o calor da vida, é Cristo quem nos transforma, é Cristo quem nos protege, é Cristo quem nos reveste, é Cristo quem nos ajuda, é Cristo quem nos fortalece, é Cristo quem nos guia, é Cristo que tira o frio da nossa alma, é Cristo que nos deixa prontos para viver, é Cristo que nos deixa preparados para a vida, é Cristo que nos dá a segurança, aleluia. Nós somos revestidos de Cristo, revestido. Temos a certeza que Deus nos ama. O amor é certo na vida com Deus.
Mas se por um lado sabemos que somos amados, por outro lado, a vida com Deus também se dá em meio ao ódio, à perseguição, à crítica, à inveja, à falta de consideração. Nós podemos aprender a expressar o amor, porém convivendo com ódio. É isso que precisamos. Precisamos aprender a levar a paz, enfrentando as perseguições, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, porque Jesus diz: sereis odiados de todas as nações por minha causa. Então, se por um lado somos amados, por outro lado somos odiados. Isto é a vida com Deus. Às vezes nós estamos muito preparados para nos sentir amados, mas nós não aceitamos quando somos odiados. Às vezes nós estamos muito felizes quando somos amados, mas não entendemos quando somos perseguidos e odiados. Ora, quando vocês padecerem perseguições, lutas e tribulações pelo nome de Jesus, sabei que isto é a vida com Deus. A vida com Deus é uma vida de amor, mas amor em meio ao ódio. A vida com Deus é uma vida de paz, mas paz em meio à tribulação. A vida com Deus é uma vida de alegria, mas alegria em meio à perseguição. Ou seja, viver com Deus é ao mesmo tempo experimentar o amor do Pai, mas o ódio do mundo. Experimentar a alegria do Pai, mas as pedradas do mundo. E eu quero dizer para você esta noite: se você está experimentando lutas, se você está experimentando zombaria, se você está experimentando problemas, se você está sendo perseguido na família, perseguido no trabalho, perseguido nas ruas, perseguido por pessoas, se você está sofrendo tribulações, alegrai-vos diante do Senhor, porque o amor do Pai está em vocês. Aleluia, glória a Deus. Somos amados, e a vida com Deus é uma vida de experimentar o amor do Pai, mas experimentar ao mesmo tempo as pedradas deste mundo, porque não amamos o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso o mundo vos odeia, porque odiou a Cristo. José era um exemplo de vida que transita entre o amor e o ódio, o amor do Pai e o ódio dos irmãos. Jesus transitou entre o amor e o ódio, o amor do Pai e o ódio dos fariseus, saduceus, herodianos e todos os outros. Nós não somos diferentes. Temos que estar preparados para receber o amor e conviver com o ódio. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro esta noite. Mas além disso, a vida cristã também nos ensina que as promessas, e preste atenção nisso, que talvez seja uma das lições mais preciosas da vida de José. As promessas podem ser sucedidas por frustrações. Esta é uma outra lição absolutamente importante. Promessas podem ser sucedidas por frustrações. Vejam vocês a história. José tinha promessas. José teve sonhos. Os sonhos de que um dia ele reinaria de alguma forma sobre seus irmãos. Mas a partir dos seus sonhos, o desenrolar da história diante dele vai completamente, naturalmente, na contramão dos seus sonhos. Ele tinha sonhado que governaria, mas o primeiro passo que acontece foi ele ser vendido como escravo. Mas o Senhor não deu um sonho que os irmãos iam se prostrar diante dele? Mas a história diz que a partir desse sonho, a primeira coisa que aconteceu com José foi ser vendido como escravo. Escravo é diferente de rei. Escravo é o oposto do rei. Mas ele precisa passar primeiro pela escravidão.
E é interessante que depois José, ele tem uma vida de altos e baixos, porque ele vai vendido para a casa de Potifar, e quando chega na casa de Potifar, ele começa a prosperar. Ele vai prosperando na casa de Potifar, ele vai se tornando alguém importante, alguém visível na casa de Potifar. E quando parece que agora sim, agora parece que as coisas começaram a mudar para a vida de José, aí tem um problema, porque a mulher de Potifar quer ter um caso com ele, ele rejeita, e o resultado disso, ele vai para a cadeia. Então José sai de filho amado, vai para escravo, e de escravo, quando ele está melhorando, ele vai para presidiário. Agora ele é um presidiário, agora ele está na cadeia. E chega na cadeia, José começa a prosperar novamente. Ele começa a ser abençoado na cadeia. Ele começa, aí o capitão lá da cadeia começa a colocar tudo nas mãos dele, porque ele é um homem bom, ele faz as coisas certas. Ele começa a prosperar, e de repente vem dois homens, o padeiro e o cobeiro, com um sonho, que estavam presos lá, e José dá a interpretação dos sonhos, e exatamente do jeito que ele interpreta, acontece os sonhos, e alguém pode dizer, agora sim, José interpretou os sonhos, foi aplaudido, olha, isso aconteceu, Deus usou José, agora vai acontecer a situação. Mas o texto diz que o copeiro esqueceu-se de José na cadeia. Ele sai de filho amado, vai para escravo, de escravo ele vai para presidiário, de presidiário ele vai para presidiário esquecido. Ele foi esquecido na cadeia. Eu fico imaginando eu na situação de José. Eu fico imaginando, meu Deus, parece que está tudo contra mim, que quando parece que eu vou melhorando, começa que eu vou, agora eu vou melhorar, aí vem uma pancada e me joga pelo chão novamente. Aí quando começo a crescer, fala, agora acho que vai acontecer, vem outra pancada e agora foi pior ainda do que a outra. Meu Deus, vocês já se sentiram assim de alguma forma? Quando parece que vai melhorar, piora? Vocês já se sentiram assim em alguma situação na vida de vocês? Quando dá um passo para frente, parece que dá dois para trás. É assim que acontece com José. Mas ele precisa aprender a continuar confiando, esperando em Deus. E às vezes o silêncio é a resposta a um clamor desesperado de alguém que sofre. Mas é preciso continuar confiando. Eu não sei se você já teve alguma situação em que você clamou e a resposta foi o silêncio. Não houve uma resposta audível. Deus, eu estou precisando, e isso aí, e parece que não veio nenhuma resposta. Parece que o salmista vivia isso. Senhor, por que tu não me escutas? Onde é que está? Por que tu não me respondes? Eu me lembrei do brado de Jesus na cruz. Pai, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. O silêncio. A vida com Deus é continuar vivendo e confiando, mesmo em meio às frustrações que sucedem às promessas. O texto que lemos em Atos capítulo 7, diz, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Deus era com ele. Às vezes é difícil entender que Deus está com a gente quando a gente é vendido como escravo. Às vezes é difícil compreender que Deus está com a gente quando a gente está fazendo as coisas e parece que vai melhorar e piora. Vai melhorar e piora. É difícil. Às vezes o inimigo vem e diz, não, Deus não está com você, porque se Ele estivesse com você, a coisa não estaria desse jeito. Se Ele estivesse com você, você não teria sido vendido. Se Ele estivesse com você, você não teria sofrido essa afronta. Se Ele estivesse com você, você não teria sofrido essa injustiça. Se Ele estivesse com você, você não estaria sofrendo injustamente na cadeia, não. Se Ele estivesse com você, as pessoas não teriam se esquecido de você. Veja
veja como você é um miserável. Aí você só está errado na vida, você está lá na cadeia, e agora está na cadeia e esquecido ainda. Mas o texto diz que, embora todas essas coisas estivessem acontecendo com José, Deus era com ele, aleluia, Deus era com ele. Esta noite eu quero dizer a você, talvez você não perceba, talvez você ache que não, talvez as circunstâncias digam ao contrário, mas eu quero dizer, Deus está com você. Se você está em Cristo, Deus está com você, aleluia. Deus está ao seu lado, ainda que tudo diga está errado para você, ainda que tudo que você tente fazer pareça dar errado, Deus está com você. Se você está em Cristo, aleluia. Deus está com você. Deus está com você. Às vezes você tem um lampejo, de vez em quando a gente tem um lampejo, fala agora vai, e não dá certo. Agora vai, e não dá certo. Mas Deus ainda está conosco. Deus está nos tratando. Deus está nos moldando. Porque em terceiro lugar, a vida com Deus nos ensina a praticar a excelência em meio às misérias. Entenda isso. Praticar a excelência em meio às misérias. Vejam que José foi injustiçado. Ele foi vendido como escravo, mas não se deixou levar por isso. Ele podia dizer, bom, escravo, não vou fazer nada, vou fazer o mínimo possível. Mas como escravo, ele foi o melhor escravo que poderia ser. E como escravo, ele agiu na excelência. E logo Potifar o coloca numa posição destacada. Porque esse é um homem que faz com excelência, não importando as circunstâncias que ele está fazendo, porque ele faz para o Senhor. Depois José vai preso, e como preso ele poderia pensar, agora não vou fazer mais nada, agora eu vou ficar aqui, o Estado que tem a obrigação de me alimentar, eu vou ficar aqui na cadeia, aqui, e vou criar problema para os outros aqui, mas nada disso. José não faz o mínimo, ele faz o máximo. Então logo ele com excelência se torna o responsável por todos os presos, porque ele é alguém que age na excelência. Embora estivesse na perseguição, na injustiça, ele continua agindo com excelência. Deixa eu falar algo para os irmãos esta noite. É uma pergunta: como você faz as coisas quando está vivendo injustiças da vida? Como é que você faz? Como você faz? Quando alguém não reconhece o que você faz, quando alguém te persegue, quando alguém faz uma injustiça com você, como é que você age? Você larga a excelência de lado ou você continua na excelência? José podia ter deixado a excelência de lado, mas ele não deixa. Ele continua sendo o melhor escravo, o melhor prisioneiro. Porque os servos de Deus sempre fazem o seu melhor. Sempre fazem o seu melhor. Assim, depois de presidiário, ele se torna o governador. E como governador, ele faz também o seu melhor. Porque às vezes a gente faz o melhor até quando está na dificuldade, para ver se melhora. Mas depois que melhorou, bom, agora que já melhorou mesmo, então eu posso relaxar. Ele não relaxa. Como governador, ele faz o melhor. Ele enriquece Faraó, ele enriquece o Egito. Porque José sempre faz o melhor. Assim o servo de Deus sempre precisa fazer o melhor. Não importa se na miséria, não importa se na riqueza, ele sempre faz o melhor. Porque ele faz com excelência, porque ele faz para o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo que você faz, façam para o Senhor, aleluia, para o Senhor. Então se você é um diácono, faça com excelência.
Se você é um presbítero, faça com excelência. Se você é um músico, faça com excelência. Se você é um professor, faça com excelência. Se você é um caminhoneiro, faça com excelência. Se você é um policial, faça com excelência. Se você é um padeiro, faça com excelência. Porque você faz para o Senhor. Para o Senhor. A prática da excelência é algo que acompanha o cristão sempre. Em quarto lugar, a vida com Deus também nos ensina a descer para poder subir. É isso que a vida com Deus nos ensina, a descer para depois poder subir. Ou seja, não existem vitórias sem lutas. Primeiro o Calvário, depois a glória. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Quando somos quebrados, quando somos humilhados, então Deus está nos moldando para sermos usados. O barro precisa ser esmagado para depois se transformar num vaso útil. As uvas precisam ser esmagadas para se transformarem em vinho saudável. Jesus foi esmagado para depois ser exaltado. O trigo precisa ser amassado para depois se tornar pão partido. O fruto da oliveira precisa ser esmagado para que dali saia o azeite. A luta vem antes da coroa. Se não aprendermos a descer, não teremos como subir. José desceu para depois subir. Jesus desceu para então ser exaltado. A vida com Deus é uma vida de aprendizado do descer, sempre descer. Descer para um dia Deus te exaltar. E haverá um dia na história em que a igreja será glorificada e estará exaltada com o Senhor na glória. Porém agora importa nós nos humilharmos, descermos. E quando você é humilhado, não se revolte contra a humilhação. Quando você está sendo esmagado, não se revolte contra as mãos que o esmagam, porque é no esmagamento de uma alma que o verdadeiro perfume do Evangelho pode ser exalado e interferir na vida de todos. É no esmagamento de um ser que o verdadeiro azeite de Deus vai brotar para abençoar e curar outras pessoas. Nós temos que aprender a sofrer no Evangelho. Nós temos que aprender a sofrer as aflições com Cristo Jesus, porque é através da nossa humilhação, é através de nos rebaixarmos, é através de servirmos, é através de descermos, é através da humildade que nós alcançamos os corações. É quando estamos sendo esmagados que Deus está trabalhando com a gente. É quando estamos sendo amassados que Deus está fortalecendo o vaso que Ele vai fazer. É quando nós estamos recebendo pedradas que Deus está tirando de cada pedra que nos acerta a essência da vida para curar as pessoas. Aleluia. O homem de Deus precisa aprender a descer, sempre. A vida de José é assim. Ele desceu para um dia ser exaltado, assim como a igreja desce, e um dia, diz a Bíblia, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia, glória a Deus. Mas para você esmagar Satanás, precisa descer. Jesus desceu. É difícil descer, porque o coração do homem é orgulhoso e vaidoso. E a gente não aceita ser humilhado. E quando alguém nos humilha, a gente quer humilhar essa pessoa.
E quando alguém nos prejudica, a gente quer prejudicar essa pessoa. Mas a palavra de Deus nos ensina a descer. É preciso descer para depois subir. Enquanto você não aprender a descer, Deus não pode fazer aquilo que quer fazer na sua vida. Qual é a escola? A escola da igreja é a escola de descer. Descer. Mas por último, a vida com Deus nos ensina que o perdão verdadeiramente salva vidas. O perdão salva vidas. José teve que exercer o perdão a seus irmãos, para que pudesse conservá-los com vida. Ele perdoou os seus irmãos, e o perdão os preservou com vida. Me lembrei de Jesus em Lucas capítulo 23, verso 34, que quando estava morrendo na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sem o perdão, a morte. Mas o perdão traz a vida. Se não aprendemos a perdoar, não poderemos dar vida. Só consegue preservar em vida quem aprendeu a perdoar. É importante perdoar. Perdoar é fundamental. Perdoar é expressar aquilo que você recebeu de Deus, o perdão. José perdoou e sua família foi preservada. Se José não perdoasse, sua família morreria de fome em Canaã. Mas ele aprendeu a perdoar, porque a vida sempre vem pelo perdão. Jesus nos perdoou e pelo perdão nos deu vida. Aleluia. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos perdoar. E se você quer ser um cristão, você precisa aprender a perdoar, porque todas as vezes que você libera o perdão, você libera a vida sobre a vida da pessoa. Perdoai, perdoai sempre. Perdoai sempre, e sereis transmissores da vida. Que maravilha! Perdoar. Como está a nossa vida, irmãos? Como vamos começar 2026, se o Senhor nos permitir? Como vamos começar? Como igreja do Senhor. Como vamos começar? Li sobre um pastor nos Estados Unidos e quero terminar esta mensagem aqui. Um pastor nos Estados Unidos morava em uma pequena cidade. Uma cidade de 532 habitantes. Você acha que a sua cidade é pequena? Ele morava numa cidade de 532 habitantes. Pastoreava uma igreja de 180 membros. 13 anos pastoreando a Smithton Community Church. O nome dele é Steve Gray. Ele e sua esposa estavam ali. 13 anos, desapontados. Estavam pensando em desistir do ministério. Talvez era como José. Estavam vendidos ao sofrimento do Egito. 13 anos no deserto com aquela igreja. O ministério não avançava. A igreja estava fria. Havia uma estagnação na congregação. Havia um desânimo nos irmãos. Pastor Steve estava a ponto de abandonar o ministério. Pregou a última mensagem no seu sermão sobre aquela mulher do fluxo de sangue que gastou tudo que tinha com os médicos e ficou sem nada.
E quando ele pregou esta mensagem, então saiu aquela noite e pensou: ou Deus faz uma mudança na minha vida, ou eu vou abandonar tudo, o ministério. E o pastor então, em 1996, decidiu tirar 14 dias de férias e visitar um avivamento que estava acontecendo em Pensacola, uma cidade nos Estados Unidos. Estava acontecendo um avivamento. E ele foi para lá, 14 dias de férias, mas decidido a largar o ministério. Após esse período, ele foi tão cheio do Espírito Santo naquela cidade, que quando ele voltou e adentrou o prédio no qual a igreja se reunia, quando ele entrou naquela noite, naquele prédio, no primeiro domingo, o relato diz que o fogo caiu sobre os irmãos. A glória de Deus desceu sobre a comunidade. E eles experimentaram um Pentecoste genuíno. Havia uma atmosfera de reverência. Havia uma alegria indizível naquele dia. Havia um poder no louvor. Os corações começaram a ser aquecidos, quebrantados. Em poucas semanas a igreja passou a ter uma frequência de 500 pessoas em uma cidade de 532 moradores. Havia um derramamento do Espírito. Muitos estavam sendo atraídos para a conversão e para receber aquele toque especial de Deus. No primeiro ano desse avivamento, cerca de 100 mil pessoas visitaram a pequena cidade de 532 moradores. Essa cidade entrou quase num caos, porque não havia estrutura para estacionar os carros, não havia hotéis, não havia restaurantes, não havia suporte para toda aquela gente e aquilo que estava acontecendo. E Deus continuou fazendo, e eles permaneceram em oração, e o Espírito Santo continuava operando, e cada vez mais pessoas chegavam para visitar. Pessoas vinham da Inglaterra, vinham da Alemanha, vinham de todos os lugares, e em 4 anos, pelo menos 250 mil pessoas visitaram aquela reunião da igreja. Em março de 2000, eles não aguentaram ficar lá, tiveram que mudar, porque já não cabia mais, a cidade não tinha mais estrutura, e eles mudaram para o Kansas, onde os cultos de reavivamento recomeçaram numa grande tenda. E o Senhor atuou. Um homem improvável, em uma igreja improvável, nas mãos de um Deus que constrói histórias a partir dos improváveis. É o José, um jovem improvável, numa história absolutamente improvável, e Deus o transforma no governador do Egito. Assim somos nós. Talvez você se sinta mais improvável, numa reunião talvez mais improvável ainda, mas se Deus fizer um avivamento no nosso meio, com certeza a obra de Deus será realizada com poder nesta cidade. Vamos orar em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Enquanto os irmãos chegam para o louvor, a vida com Deus consiste em desfrutar do amor do Pai, mesmo em meio ao ódio das pessoas. A vida com Deus nos ensina que as promessas podem ser sucedidas por frustrações. Às vezes Deus fala com você e o primeiro passo que tem é absolutamente contrário a tudo aquilo que Ele falou. Mas a vida com Deus nos ensina a praticar com excelência em meio às misérias. A vida com Deus nos ensina
a descer, sempre descer, para um dia subir. Porque a vida com Deus nos ensina que o perdão sempre salva vidas. Vamos orar. Senhor, esta noite estamos aqui e cremos na Tua palavra. Cremos que o Senhor atua, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida do pastor Steve, o Senhor pode fazer na nossa vida. Precisamos de um avivamento. Precisamos. Somos improváveis. Talvez a nossa congregação seja tão improvável, mas nós temos um Deus que realiza grandes obras a partir dos menores. Ó Deus amado, queremos viver a unção do Teu Espírito Santo. José foi perseguido, mas o Senhor estava com ele. Ajuda-nos, ó Deus, ao sermos perseguidos, ter a consciência de que o Senhor está conosco. As circunstâncias, Senhor, podem parecer absolutamente contrárias àquilo que temos no nosso coração, mas nós sabemos que Tu estás no controle de tudo. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da história. Nada foge ao Seu poder, nada foge à Sua palavra, nada foge aos Teus planos. Os Teus planos não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Os planos dos homens são frustrados, mas os Teus planos jamais se frustrarão. Ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, ainda que todo o mundo secular possa dizer, não há mais solução, não importa, importa ouvir a Tua voz, a Tua voz é a verdade, a Tua palavra é a palavra final, a Tua decisão prevalecerá, a Tua palavra prevalecerá. Ainda, Senhor, ainda que os montes se abalem, porém, Senhor, confiamos na Tua presença, confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu amor, confiamos, Senhor, naquilo que Tu prometestes, e nós estamos aqui. A Tua palavra diz, Senhor, que rios de água viva fluiriam do interior daqueles que creem no Senhor, e nós cremos no Senhor. Faça jorrar fontes e rios de água viva em nosso meio, para a glória do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque apesar das circunstâncias, a Tua promessa não falhará. Apesar das circunstâncias, a Tua palavra jamais cairá por terra. Passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão, porque Tu és eterno e Tuas palavras são eternas. Aleluia. Senhor, age no meio desta igreja, age no meio do Teu povo, para que haja um avivamento, uma transformação, uma mudança de vida em cada coração. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.